dia 31 de outubro do ano de 1517, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, Martinho Lutero, um monge agostiniano, afixou suas 95 teses teológicas para serem lidas pelos habitantes daquela cidade e depois pelo resto do mundo, acerca do seu pensamento sobre a doutrina e a prática da Igreja Católica Apostólica Romana do seu tempo. 500 anos depois, nós católicos não temos nada que comemorar sobre esse acontecimento, mas refletir verdadeiramente, isso é uma obrigação nossa. E é o que nós pretendemos fazer nesse terceiro programa dedicado às teses de Martinho Lutero, sintetizadas em 5 grandes afirmações que foram fruto da reflexão dos seguidores de Lutero. Essas 95 teses estão sintetizadas em 5 grandes afirmações. Somente a Deus glória, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura. Obrigado pela sua audiência, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Está começando agora mais um programa Luz da Vida, o nosso encontro semanal de 30 minutos. Ocasião hoje para nós refletirmos sobre o terceiro somente. Lutero defende esses 5 somente. Somente a Deus glória, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente a Escritura. Nos 2 programas anteriores, nós tratamos o antepenúltimo programa, somente a Deus glória. A nossa posição, a posição da Igreja sobre essa afirmação luterana. No programa anterior, da semana passada, sola fides, somente a fé. O que é que a Igreja Católica, antes, o que a Escritura diz a respeito dessa afirmação. Hoje, nós vamos tratar do terceiro somente. Martinho Lutero defende somente a graça. A única causa eficiente da salvação, segundo Martinho Lutero, é a graça de Deus. Ele faz essa afirmação contrapondo a graça de Deus às obras dos homens, ao esforço do homem, ao mérito do homem. E para isso ele cita alguns textos da Escritura, sobretudo extraídos da carta de São Paulo aos Romanos e a carta de São Paulo aos Efésios. Nós vamos ver alguns desses textos e vamos perceber ao longo deste nosso programa que essa afirmação, dependendo do contexto, dependendo da impostação, pode verdadeiramente, deve verdadeiramente ser considerada correta. O problema não é a afirmação somente a graça de Deus, que nós vamos ver na Escritura, que ela não deixa dúvidas com relação a isso. É a graça de Deus que nos salva, somente a graça de Deus. Somos salvos por graça, sem mérito algum de nossa parte. O problema não está aí. O problema está em como encaixar, como relacionar a graça de Deus com a atitude do homem diante dessa graça. Ou depois que o homem é agraciado, depois que o homem experimenta a graça de Deus, como ele deve agir. A interpretação que se dá a determinados textos da Escritura no protestantismo, ela é problemática, como nós veremos ao longo desse programa. Proponho então que agora citemos, antes de tudo, os textos da Escritura, que, repito, são norma de fé. Não se discute a palavra de Deus. O que ela diz é absolutamente soberano, é absolutamente imutável, é absolutamente verdade indiscutível, intangível de fé. O problema não está na Bíblia, mas na interpretação que se dá a esses textos da Escritura. Primeiro texto, Romanos, capítulo 3, versículos de 21 a 24. Mas agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus
atestada pela lei e pelos profetas. Esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os fiéis, pois não há distinção. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente por sua graça. Justificados gratuitamente por sua graça, justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. O texto é claríssimo. Esse tema, somente a graça, tem íntima relação com o argumento que nós tratamos na semana passada. A afirmação de Lutero, somente a fé. Aqui nesse texto aparece o homem é justificado pela fé gratuitamente. Somos justificados pela graça de Deus. Fé e graça, portanto, são duas categorias que caminham sempre juntas. Não se pode falar de fé, que é dom de Deus, que é dom gratuito de Deus, sem a graça de Deus. É muito importante recordar o contexto no qual o apóstolo Paulo pregou e escreveu acerca da justificação pela fé e a justificação por graça de Deus. São Paulo aqui combate o pensamento já muito difundido entre os cristãos, pensamento tipicamente judaico, que defendia: se vocês não observarem a lei de Moisés, vocês não poderão se salvar. Disso trata o livro dos Atos dos Apóstolos, doutrina que acabou provocando um celeuma dentro da comunidade cristã, o que levou os cristãos, pelo menos os colunas, a subirem a Jerusalém para discutir a questão, o chamado Concílio de Jerusalém, que foi concluído de forma pacífica, de forma muito sábia, com uma carta escrita pelos apóstolos e subscrita por aqueles que participaram desse evento narrado. A carta está narrada no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos. Portanto, São Paulo diz: pelas obras da lei de Moisés, ninguém se justifica. Pelas obras da lei de Moisés, como concebidas pelos escribas, pelos fariseus, pelos doutores da lei, não pode alguém ser justificado. Se a pessoa, para se salvar, precisa praticar a lei de Moisés, então a graça de Cristo é irrelevante, Jesus morreu em vão. Essa é a defesa tenaz do apóstolo Paulo da primazia da graça, da primazia da fé. É pura graça de Deus, é puro dom de Deus, isso não é mérito do homem. O homem não pode merecer a salvação. Quem mereceu a salvação para nós, por nós, quem a concedeu gratuitamente, foi no Calvário, sobretudo, nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue para salvar todos os homens. E isso não é mérito nosso, é dele. Isso não é fruto do esforço do homem, é dom gratuito de Deus. Essa é a doutrina paulina, já citada nesse primeiro texto, e vamos mais a alguns textos que tratam desse argumento. O próximo texto é extraído da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16, uma afirmação bastante contundente e claríssima no meu entendimento. Sabemos, contudo, que ninguém se justifica pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Também nós cremos em Jesus Cristo e tiramos assim a nossa justificação da fé em Cristo e não pela prática da lei, pois pela prática da lei nenhum homem será justificado. De novo, é aquilo que nós afirmamos comentando o penúltimo texto paulino. Somos justificados não pela prática da lei de Moisés, observância do sábado, pagamento do dízimo, certas abluções, não fazer esforço no dia do repouso, as práticas externas, absolutamente dissociadas de um coração arrependido, de um coração renovado. Bastava, segundo essa mentalidade, que você cumprisse exteriormente o que determinava a lei e, segundo os intérpretes da lei no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, no tempo de São Paulo,
a pessoa que praticasse estas obras poderia reivindicar a salvação, poderia estar segura da salvação, poderia dizer, ela é um direito meu, Deus está obrigado a me salvar porque eu fiz aquilo que lhe agrada. Esse pensamento é absolutamente combatido pelo apóstolo Paulo. É pela fé em Jesus Cristo, pela graça de Jesus Cristo. Por graça somos salvos. E isso não é mérito do homem. Se é graça, é presente. Se é presente, não é merecido. Se não é merecido, não temos nenhum mérito, nenhuma prerrogativa, nenhuma autoridade para reivindicar, para emparedar Deus, para exigir dele a salvação como se ela fosse algo devido. Vamos agora a um outro texto. O terceiro texto, também muito importante, do apóstolo Paulo, numa carta pastoral. Vamos à segunda carta de São Paulo a Timóteo, lá no capítulo 1, ver o que ele diz sobre esse argumento. É essencialmente o mesmo que ele já disse nos dois textos que acabamos de citar e comentar. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Deus nos salvou e chamou para a santidade, não em atenção às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio, da graça que desde a eternidade nos destinou em Jesus Cristo. Em virtude da graça. O primado é da graça, a soberania é da graça, o homem não merece. A iniciativa é de Deus, a graça é, portanto, a liberalidade do Senhor que concede ao homem o dom da justificação. Justificação, entenda-se, é o ato, a ação por meio da qual nossos pecados são perdoados. Da condição de desgraçado, passamos à condição de justos, de santos. E para concluir esse bloco, ainda convém citar Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 9. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Pela graça, puro dom de Deus. Os textos não deixam dúvidas, esta é a doutrina bíblica, esta é a doutrina católica, sempre foi a doutrina católica, que a respeito da graça, da justificação, nunca pode contradizer, porque nunca contradisse aquilo que dizem as Santas Escrituras. No próximo bloco, nós vamos desdobrar esse argumento. Permaneça conosco. Até lá, se Deus quiser.